continuar aqui hoje na página 7, tá? Nesta unidade, nós estamos abordando sobre a água, né, meninos? E ontem nós fizemos uma pequena, assim, revisão do que vocês já sabem, que todos os seres vivos precisam da água para sobreviver, né? E também das atividades do nosso dia a dia que nós precisamos fazer, que a gente utiliza a água, né? E que a água é um recurso que ela não é infinito. A água ela é finita, né? Um dia ela vai acabar. Então, por isso que nós temos que ter essa preocupação, né? Essa conscientização de cuidar dos rios, dos lagos, né? Mares, né? Ou seja, dos aquíferos, que ontem também nós vimos sobre os principais aquíferos aqui do Brasil. E nós vamos continuar hoje mergulhando aqui nesse conteúdo de ciências, que é tão legal e interessante. Então vamos lá, marca texto na mão, tá? Que a tia vai pedir para sublinhar as partes mais importantes. Além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seu organismo e dependem dela para sobreviver. Então, meninos, todos os seres vivos, eles têm um pouco, uma certa quantidade de água em seu corpo. O corpo de uma água viva, por exemplo, é composto de 95% de água. Apenas 5% não é água, é muita coisa, né? Já o corpo humano é formado por mais de 75% de água ao nascer, mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de 50% nos idosos, o que ainda representa a metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a vida como a conhecemos não é possível sem a presença de água. Vamos ler aqui esse bilhetinho aqui. A água é essencial para que as substâncias, como os nutrientes, sejam transportadas para todas as partes de um organismo. Em alguns seres vivos, a água também ajuda a manter uma temperatura adequada. Vocês vão sublinhar todo este lembretinho aqui para a tia, tá bom? Se não tiver marca-texto, usa o lápis de cor. Continuando. A vida dentro da água. Aqui eu tenho realidade aumentada, tá? Coloquem aí com um celular e vejam que legal que vai ser. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. Ou seja, a água, para muitos seres vivos, é o habitat deles, né? São os organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, as algas, os mamíferos aquáticos, os peixes e outros animais invertebrados. Sublinha todo esse parágrafo aqui para ti, ó. Todo esse aqui, a água até invertebrados. Aqui agora nós vamos ter algumas imagens sobre alguns seres vivos que vivem na água, algumas curiosidades deles. Primeiro aqui, à nossa direita, estão os golfinhos. São mamíferos aquáticos que respiram por pulmões, então eles têm dois tipos de respiração. Por isso, eles precisam subir até a superfície da água para respirar, ok? Então, eles são aquáticos, são mamíferos, então por isso tem que às vezes dar uma saidinha, né, por fora da água para respirar. E aqui, ó, esse aqui é o comprimento, eles podem chegar a ter cerca de 2 metros de comprimento. Algumas algas podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas. Então, tem algas de todo tamanho. Tem algas que são enormes, porém tem algumas que são vistas só com microscópio. São minúsculas. Aqui à esquerda, sardinhas. São peixes que vivem em grandes cardumes. 25 centímetros ela chega. Quando fala de sardinha, eu lembro de macarrão com sardinha, meninos. Delícia, viu? Eu amo. Aqui do nosso lado direito tá a Vitória Régia, que é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Olha aí o tamanho dela.
Ela pode chegar a ter 1,5 m. Aqui no caso de diâmetro, né? Essa circunferência toda dela aqui, 1,5 m. Enorme, né? Na próxima página, 8, vamos continuar falando sobre esses organismos aquáticos. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma dessas atividades nesse ambiente. Além disso, eles não sobrevivem muito tempo fora d'água. Sublinha também todo esse parágrafo. Então, meninos, vamos pegar um peixe, que é um ser vivo aquático. Ele respira na água, ele se alimenta na água e ele se movimenta dentro da água. Então, a água é o habitat deles. Então, e para que isso aconteça, o corpo deles, o organismo deles, tem estruturas específicas para que um peixe consiga ser um animal aquático. Né? Ele tem que ter as estruturas corretas. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, aqui o próximo parágrafo. Para respirar, por exemplo, esses organismos precisam retirar o oxigênio dissolvido na água e cada grupo de seres vivos tem uma maneira de fazer isso. A maioria dos peixes tem brânquias, órgãos por onde a água passa. O gás oxigênio é absorvido, ou seja, ele vai respirar ali o gás oxigênio, e o gás carbônico, que ele não vai aproveitar, é eliminado para o ambiente. Aí eu vou deixar no grupo aqui de atividades um link para vocês acessarem, onde vocês vão ver um vídeo explicativo de como ocorre a respiração nos peixes, só para vocês terem uma noção. É um vídeo pequenininho, ele tem menos de 2 minutos. Tá? Eu achei interessante vocês também verem esses vídeos, que ajuda. Aí, se você quiser também pesquisar, ver outros vídeos, coloca lá, respiração dos peixes. Você vai encontrar muita coisa legal. Eu vou mandar um de... um minuto e meio, mais ou menos, de vídeo, é menos ainda, para vocês terem uma noção. Aí aqui tá as brânquias, tá vendo? Todo mundo, acho que já viu brânquias nos peixes, né? Que ela é bem avermelhada. A água que sai das brânquias é rica em gás carbônico dissolvido. Então, o gás oxigênio vai entrar, ele vai absorver e vai sair por aqui. A água entra onde? Pela boca, né, do peixe e segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido. O oxigênio é absorvido e o gás carbônico é mandado para fora. Representação da respiração dos peixes pelas brânquias. Sublinha também aqui para tia, para respirar até ambiente. Pronto aí? Sublinharam? Continuando. Outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água. Para quê, gente? Para receber luz solar. Para que um vegetal, uma planta, precisa de luz solar? Para realizar a fotossíntese, que é o processo onde a planta vai produzir seu próprio alimento. Então, as algas, as plantas aquáticas, né, elas também precisam realizar a fotossíntese. E por isso que algumas plantas aquáticas, elas ficam aqui, tá vendo? Com a superfície delas bem ali, a superfície, um pedaço delas, né, parte delas ficam ali na superfície da água para elas captarem a luz do sol e assim realizar a fotossíntese. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença de ar entre as células, que facilita a flutuação das folhas. Ou seja, as células, elas não são juntinhas, elas têm um espaço entre elas para que as plantas flutuem. Sublinha também todo esse parágrafo aí. E aí aqui tem um QR Code de um joguinho bem legal. Esses QR Codes, meninos, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar postando no grupo de atividades o link desses QR Codes, que aí vocês só clicam no link e vai direto, tá? Ou se você preferir também pegar o seu celular e acessar, mas eu vou fazer isso, que tem aluno que não está conseguindo ler o QR Code, aí a tia vai fazer isso. E aqui é a estrutura do caule de uma planta aquática flutuando na superfície. Tá vendo aqui as células, ó, espaço onde o ar se acumula, elas são um pouquinho afastadas.
por isso que elas flutuam. Você sabia? Vamos ver aqui essa curiosidade. É muito fácil confundir plantas e algas, porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar das semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmidos e não têm troncos, folhas, flores ou semente. Inclusive, algumas são microscópicas. Resumindo, algas não são plantas. Então, as algas são de um outro grupo, tá? De ser vivo. Porque para ter planta, ou para ser planta, só vou colocar o carregador aqui, gente. Tá? Só um minutinho. É porque tá acabando a bateria. Só te conectar aqui. Bastidores, vídeo. Prontinho, conectado. Então, para ser uma planta, o que ela tem que ter? Tronco, folha, flor ou semente. E as algas não têm isso, então as algas não são plantas, tá? Elas fazem parte de outro grupo de seres vivos. Próxima página 9. A vida microscópica na água. Além dos organismos aquáticos, facilmente vistos a olho nu, que a gente vê, né, sem precisar de microscópio, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno, que compõem o plâncton. Aí o plâncton, gente, ele é dividido em duas categorias. Fitoplâncton, constituído pelas algas e bactérias que realizam fotossíntese, e o zooplâncton, formado por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese. Vocês vão sublinhar todo esse parágrafo aqui, além dos organismos até fotossíntese. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para sublinhar. Não. Então, daqui até aqui. Aí aqui do lado direito tá assim, ó, zooplâncton e fitoplâncton observados ao microscópio óptico com aumento de 100 vezes, que está aumentado em 100 vezes para conseguir ver. Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Por quê, hein? Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos. Quando nós estudamos cadeia alimentar, a base sempre é um vegetal, é uma planta, é um ser produtor, né? Porque ele produz seu próprio alimento. Aqui numa cadeia alimentar do oceano, a base é quem? As algas, os organismos planctônicos. E a importância dele aqui, ó, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do oxigênio da Terra. Então, meninos, vocês vão sublinhar também todo esse parágrafo. Então, esses animais, esses organismos planctônicos, eles são importantes por quê? Porque eles servem de alimento para muitas espécies animais aquáticas. Entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias e até algumas espécies de tubarões. Esse tubarão aqui, gente, que atinge 8 metros, nossa, é o tubarão-baleia. Ele nada com a boca aberta, filtrando o plâncton, tá vendo aqui a boquinha dele? Presente na água. Ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Aí tem que ter 8 metros mesmo, né? Continuando aqui. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre úmido e respiram por pulmões e pela pele. A gente até já falou isso, né? Por isso que não pode, jogar sal ou pimenta nas costas ali do sapo, que é por onde eles respiram, tá? No entanto, na fase de larva, como os girinos, eles vivem em ambientes aquáticos e respiram por brânquias. Vamos para outro Você Sabia. Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que lhe permitem viver nos dois ambientes, ao menos por algum tempo ou em alguma etapa da vida. Aqui é quando ele está girininho ainda, né?
Página 10. Lápis na mão. Essa atividade vocês vão fazer em casa e a tia vai explicar aqui por um, tá? Analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada de água do planeta Terra, do amendoim, do corpo humano e da alface. Em seguida, faça o que se pede. Nessa tabela aqui, vocês vão pintar de azul o exemplo que apresenta a maior quantidade de água em sua composição. Tá claro que o alface. Você vem e pinta aqui, ó, de azul. E de amarelo, que apresenta a menor quantidade. É o amendoim. Essa letra B aqui, não precisa fazer, tá bom? Para fazer um gráfico, isso aqui nós nós vamos fazer juntos quando nós retornarmos. Que aí todo mundo faz juntinho, faz certinho, tá? Questão 2. Vinícius montou um aquário com pedras e plantas aquáticas, mas ainda não tem os peixes. Na aula de ciências, ele aprendeu que existem organismos microscópicos que vivem em ambientes aquáticos. Então, ele sabe que, apesar de não ter peixes, seu aquário contém seres vivos que ele não consegue enxergar. E aí você vai colocar o nome desses dois grupos, o fitoplâncton e o zooplâncton. Na letra B, você vai explicar a importância dos organismos microscópicos presentes na água do aquário. Esses organismos aqui que vocês vão colocar o nome, eles são importantes para quê? Porque eles servem de alimento para outros animais, ok? Continuando, leia o texto e responda as questões a seguir. Severino era mesmo muito parecido com uma porção de outros meninos que a gente conhece. A terra de Severino é que não era muito parecida com uma porção de outros lugares que a gente conhece. Sabe por quê? É que lá quase nunca chovia. Por isso, a terra era seca, cheia de poeira, tudo era amarelo. Muitas árvores não tinham mais folhas, nem flores, nem frutas gostosas para a gente comer. Tudo estava seco, até o riozinho. E as pessoas iam ficando tristes. Aqui é um textinho de Ana Maria Machado. Letra A. Você já viu um lugar como a terra de Severino ou vive em um lugar assim? Nós não vivemos em um lugar assim, né, onde passa por tempos de seca. Esse é mais comum lá no Nordeste. Mas vocês conhecem alguém que vive em lugar assim? Aí essa aqui vocês podem responder aqui, tá? Nesse espacinho aqui na frente. Na letra B, fala assim: qual é a relação entre a presença de água e a existência de folhas, flores e frutos nas árvores? Qual é a relação, gente, de ter água e existir folha, flores, frutas nas árvores? Vou deixar vocês pensar nessa. A letra C, eu vou ler aqui na apostila, porque senão vai aparecer a resposta ali. A falta de chuvas pode provocar a escassez de alimentos? O que é escassez, tia? Falta. Vou ler aqui novamente. A falta de chuvas pode provocar a falta de alimentos? É óbvio que sim. Explique como isso é possível. Aí vocês vão explicar por que sem água não é possível ter alimento. Também vou deixar vocês aí pensarem e fazer. Então, para a casa de ciências, vai a página 10 e a página 11. Atividade melzinho na chupeta, né? Bem tranquila para vocês fazerem. Dúvidas vocês já sabem, só me chamarem no zap e assim que for terminando, vai mandando a fotinha, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.